Olá família, graça e paz abençoados, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos. Sextou, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana aí para todos vocês. Que Papai do Céu continue manifestando graça sobre graça. Obrigado vocês aí nos comentários, deixa teu like aí e compartilha aí essa mensagem, tá bom? Final de semana, naturalmente a gente vai se preparando para descansar um pouco, né? Se bem que sábado, dia de trabalho também, correria, não tem jeito. Mas enfim, a gente vai sempre nessa expectativa de que o final de semana venhamos descansar naturalmente o nosso corpo físico. Diferente do pensamento dos judeus que descansavam no sábado, literalmente, o nosso descanso está na palavra do Cristo ressuscitado. E é sobre esta palavra que a gente descansa a nossa alma, o nosso coração. Eu quero falar desse tema aí, abençoados. Vamos lá, vamos comentar um pouco sobre isso aí. Feitiçaria teológica, a feitiçaria teológica. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão enfeitiçadas com as teologias, né? Com as linhas teológicas dos homens. Eu estava aqui vendo uma reportagem aqui na TV ontem, e um líder vai estar no Rio de Janeiro, acho que vai ser em mês de abril, se não me falha a memória, o pseudo apóstolo do Chapeuzão. E eu fico pensando, meu Deus, nada contra a pessoa, tá? Não estou aqui, nada pessoal, estou falando contra a doutrina, estou falando de feitiçaria teológica, não tem nada, então, nada contra a pessoa lá do pseudo apóstolo. Mas eu fico imaginando como as pessoas são enfeitiçadas. Porque quando você olha para a Bíblia, irmãos, você não vai ver as pessoas bajulando o apóstolo Pedro. Com exceção de algum acontecimento de Paulo ali, mas não era nem com os cristãos, mas com os pagãos ali em Atenas, na Grécia, quando eles queriam sacrificar touros, né, a Paulo e a Barnabé, se não me falha a memória, porque eles disseram, os deuses desceram entre nós, e chamaram ali Paulo de Júpiter, e chamaram ali Barnabé o nome do outro planeta, enfim, esqueci agora. Mas você vê ali o paganismo imperando na mente das pessoas, onde eles atribuíram ali um milagre, um poder de Deus na vida dos apóstolos aos seus ídolos. E aí eles queriam agora transferir a honra e a glória para Paulo e Barnabé, dizendo, os deuses desceram entre nós, esses são os sacerdotes, né, de suas respectivas divindades. E Paulo disse, não, nós somos homens igual a vocês. Tá? Nós somos igual a vocês, não façam isso. Parem com essa idolatria, disse o apóstolo Paulo. Por quê? Porque aquele povo estava enfeitiçado. Aquele povo estava vivendo idolatria. E hoje não é diferente. Muitos filhos de Deus nas chamadas igrejas vivem no mundo da idolatria. Eles pregam contra a idolatria de imagem, mas eles idolatram homens, sabe? Eles idolatram homens, se dizendo pastores, líderes, apóstolos, profetas. É uma idolatria terrível. E ontem eu vi aqui um pouquinho, eu falei, meu Pai do céu. E você vê uma carnalidade, as pessoas, sabe, forçando a barra, né?
Porque nós, bispos, estaremos lá no grande encontro em fevereiro com o nosso digníssimo apóstolo e a nossa bispa, e o povo assim, radiante. Esqueçam Deus, não tem nada de Deus, o povo não está ali por causa de Cristo, por causa da palavra, por causa da comunhão, por causa da mansidão, por causa do amor, por causa da graça. Não, o povo quer ver o seu apóstolo, o povo quer ver lá o seu santo milagreiro, o povo quer ver lá o homem de Deus, o homem que vai abalar o estado do Rio de Janeiro, o homem que vai... Aí os bispos, né, bajulando, né? Porque quando o nosso apóstolo pisar no aeroporto, pisar no Rio de Janeiro será impactado com milagre, porque o apóstolo... Olha para isso. Que idolatria, que feitiçaria. Quem vos enfeitiçou? Ah, mas as pessoas ovacionam esses homens. E se eu, um mero mortal na carne, criticar, dizer assim, rapaz, toda honra e toda glória a Deus. Pare de ficar adorando o homem. Que nada, quem é você, rapaz? Você não é nem pastor, você não tem nem unção apostólica. Quem é você para falar do nosso apóstolo, nosso bispo, nosso profeta? Aleluia! Outro dia eu vi também, tem aí pelo mundo afora, né? Outro dia eu vi um africano, um pseudo profeta africano aí, um jovenzinho, pregando, e ele desafiando as pessoas, e ele chegou para uma certa pessoa e disse assim, olha, quem disse que você é pastor? Por que é que você abriu igreja? Você tem que voltar para a igreja para ser pastoreado, você não é pastor, você não recebeu essa autoridade, você não é pastor coisíssima nenhuma. E o camarada ali foi envergonhado na presença de todos. Você vai morrer se você continuar com essa teimosia. Aí entrevistava a mulher do abençoado, e a mulher acho que confirmava, não sei se eles tinham saído de uma igreja lá e tinham criado a própria igreja deles, não sei, foi uma confusão. E esse pseudo profeta dizendo que Deus estava dizendo ali, ameaçando que ia matar aquele homem, se aquele homem continuasse dizendo que ele era pastor. Então esses homens são assim. Quando eles veem alguém aqui pregando na rede social, falando da graça de Deus, quem é esse aí? Quem ungiu esse aí? Esse aí não é enviado de Deus? Esse aí é herege? Porque eu sou pastor, porque eu sou apóstolo, porque eu tenho poder, porque eu tenho autoridade. E aí as pessoas são enfeitiçadas por esses homens. Esses homens pintam e bordam na igreja, com a igreja, e roubam, e se prostituem, adulteram, e fazem coisas terríveis, e são usuários de drogas. Não estou generalizando. Então procure saber, se você faz parte do sistema religioso, quem é o seu tutor, quem é o seu pastor, quem é o seu líder. Se ele é uma pessoa honesta, de família, vive ali a religiosidade, a doutrina que ele aprendeu, mas é uma pessoa de caráter, amém, não é com esse que eu estou falando, mas existe aí um grupo de mau caráteres, obreiros fraudulentos, homens que se dizem pastores, profetas, evangelistas, que são verdadeiros feiticeiros, eles enfeitiçam a mente das pessoas. Que Deus está mostrando o CPF, que Deus está mostrando isso, que viu uma sombra, que viu aquilo outro. E umas profetadas, no Rio de Janeiro mesmo tem uns, oh meu Pai do céu. E umas profetadas sem pé, sem cabeça, você que está de camisa assim, Deus mandou me te dizer, porque aquele outro que está de camisa assado lá no canto, você tem uma ligação com aquele outro, porque aquele outro, aquela mulher, porque não sei de quê. E começa a ligar uma coisa com outra, sem pé, sem cabeça, sem fundamento, sem nada, só feitiçaria, iludibriando a mente das pessoas. A teologia da feitiçaria atuando nas chamadas igrejas. E o povo está acreditando. Quem Deus está levantando aqui para levar a toalha de R$1.000, a bandeira de não sei de quê, e a não sei o quê. E o povo acreditando. A teologia da feitiçaria, a feitiçaria teológica atuando nas igrejas. O irmão Elcio, Paulo já falava sobre isso, os apóstolos falavam sobre isso. Claro que sim, irmãos. Olha o que disse o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 1.
Ó insensatos, ou loucos Gálatas, quem vos enfeitiçou, tem tradução que diz quem vos fascinou, é o mesmo sentido. Quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, tão loucos, que tendo começado pelo Espírito, é pela carne agora que vocês acabam? Vocês acabaram agora pela carne? Quem enfeitiçou vocês? Então existem pessoas que estão enfeitiçadas, irmãos. Enfeitiçada com a doutrina pastoral. Não é a doutrina de Cristo, é a doutrina pastoral. É a doutrina daquela instituição, é a doutrina daquele líder. E você tem que guardar o sábado, e você não come carne de porco. Não é doutrina de Cristo. É doutrina de Moisés para os judeus. E você tem que trazer o dízimo e o sacrifício no altar. Não é doutrina de Cristo. Isso é feitiçaria da igreja. Isso é doutrina de Moisés. Mas você tem que subir o monte. Isso não é doutrina de Cristo. Jesus disse, nem nesse monte e nem no templo, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Mas é no monte que você vai sentir a presença de Deus. Não, não vai sentir. Isso é uma coisa que você colocou na sua cabeça. A presença de Deus, ela é real quando você tem um coração aquebrantado, uma mente iluminada para receber a mensagem. São sensações. Você vai ter sensações. Sabe? Sensações de que Deus está no monte. Sensações de que Deus vai agir através daquele propósito que você fez no pseudo altar. Isso é feitiçaria. Você está enfeitiçado. Você está hipnotizado. Você, vírgula, né? A pessoa está hipnotizada. Técnica de hipnose. Manipulação mental. Lavagem cerebral. E leva a rosa. E leva a toalha. E leva o lenço. E leva a areia. E leva o óleo. E leva a água. Feitiçaria. Cristo não ensinou essas coisas. Essa teologia é uma teologia da feitiçaria. Quem vos enfeitiçou, disse o apóstolo Paulo. Vocês tiveram os olhos iluminados, mas agora vocês estão enfeitiçados. É a teologia da prosperidade, outra feitiçaria, que todo crente vai morrer rico, não existe. Que todo crente, para ser abençoado, tem que ser próspero financeiramente. Não existe. Cristo não falou sobre isso. Davi disse que o justo não mendigaria o pão. Não disse que todo mundo seria milionário e empresário. Não, mas é porque aquela igreja ali é mais de Deus do que a sua, porque na sua não tem empresário, naquela tem. No ateísmo também tem empresário, e agora? Não tem Deus? No candomblé tem empresário? Artistas famosos? E aí? No espiritismo tem empresário? Hã? No islamismo? No judaísmo? Tem milionário, bilionário, e agora? E agora, crente? Viu que você está enfeitiçado? Evangélico gospel. Então, teologia da prosperidade, que não é teologia de prosperidade bíblica. Eu prego a teologia da prosperidade bíblica. Prosperidade emocional, prosperidade espiritual, sabe? Prosperidade de uma paz de espírito, de uma alegria no espírito. Isso é prosperidade. Teologia em graça da prosperidade. Não essa teologia aí fajuta, onde você tem que ter, mostrar que tem, provar que tem, porque você é maior do que aquele que não tem, porque você tem que ser rico, você tem que... Feitiçaria, irmão. Feitiçaria. Aí porque 2, 3 conseguem, aí todo mundo vai atrás achando que todo mundo vai ficar rico. Não, irmão, porque naquela igreja lá da Pomba tem o culto dos empresários. Aí você vai pra lá, tu nem empresário é. Ah, mas eu vou ser. Sim, mas não significa porque você tá lá que você vai ser empresário. Tem empresário fora de lá também. Mas você foi enfeitiçado, achando que quem te deu aquilo foi esses movimentos de feiticeiros. Por quê? Claro que ele tem que alimentar isso em você. Tem que alimentar em você, porque uma vez que eu alimento essa sensação em você, você naturalmente vai retribuir para a minha pessoa, porque há uma troca, há uma reciprocidade. Você se vê no dever, na obrigação de sustentar um sistema, porque é aquele sistema que te dá uma palavra-chave, uma palavra profética, uma palavra revelada, onde você será próspero. E não é.
Tudo que você tem, tudo que você vier a ter é graça de Deus, bondade de Deus, não é por causa da minha pessoa, não é por causa da minha igreja, não é por causa da minha palavra, é porque Deus te ama, é porque Ele quis, é porque Ele fez, é porque Ele faz. E acabou. O homem não entra em nada disso aí. O homem não tem participação nenhuma nas bênçãos do Senhor na tua vida, porque as bênçãos do Senhor é que te enriquecem e não acrescenta dores. Mas isso não é uma feitiçaria, isso é uma realidade bíblica. Agora a feitiçaria é: tu tem porque eu abençoo, tu tem porque eu consagro, tu tem porque eu oro, tu tem porque eu estou cobrindo a sua vida espiritual. O nosso líder é o nosso pai na fé. Meu pai na fé é Deus. Nem Abraão. Abraão era pai na fé dos judeus, tá? Você não é judeu para dizer que é filho de Abraão na fé. Paulo disse: quem enfeitiçou vocês? Quem trouxe essa teologia? Olha o que aconteceu também em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9 em diante. Olha a feitiçaria, olha a mágica, olha a ilusão, olha a manipulação, a hipnose, né? Atos dos Apóstolos 8, 9 em diante. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade, em Samaria, arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria dizendo que era um grande personagem. 10. Ao qual todos o atendiam, respeitavam, veneravam, ovacionavam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. O camarada era um mágico, hipnótico, feiticeiro, e as pessoas estavam dizendo que ele era um grande homem de Deus, era o grande poder de Deus. Versículo 11. E atendiam-no, ou seja, todos se submetiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido, enganado, enfeitiçado com artes mágicas. Então todo o povo de Samaria há muito tempo era iludido por aquele personagem e as pessoas atribuíam ali o grande poder de Deus. Mas era um falso profeta que se passava como homem de Deus. Como disse o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios: estes são obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, ministros de Satanás, que se transfigura em apóstolo de Cristo. As pessoas pensam que ele é de Deus, pensam que é de Cristo, mas é falso. É um feiticeiro, é um enganador, usando a Bíblia. E as pessoas compram a ideia. A teologia da feitiçaria atuando na igreja. Então esse mágico, esse Jonas, esse Simeão, ele enganava as pessoas há muito tempo. Do menor ao maior, todos lhe sujeitavam, lhe submetia, porque tinha aquele homem como um grande personagem, como um poder de Deus. Então imagine o tanto de lucro, imagine o tanto de estrago que aquele homem não fez. Se passando por um grande personagem, um homem de Deus, e na verdade ele era um mágico, um enganador, feiticeiro. Enganava as pessoas. E todos se sujeitavam a ele. Mesma coisa são os líderes de hoje. Alguns. O camarada está mentindo, pregando fora do contexto, pregando fora da aliança, falando coisa com coisa, dizendo que Deus disse, que Deus não disse, e o povo está dizendo: homem de Deus. O camarada está adivinhando a vida, chutando, acertando alguma coisa da vida de alguém. É o poder de Deus. Esse homem é de Deus, é iluminado. O camarada está ali dizendo: venha sacrificar no altar, traga seu salário, traga seu carro, tua casa, e o povo vai e sacrifica. E eles dizem: homem de Deus. E ele lá na hora de contar, dando risada da cara dos trouxas. Entendeu, meus amados? Não estou generalizando, porque eu sei que tem muita gente que aprendeu com esses corruptos e naturalmente se tornaram corruptos, não com a intenção, mas porque foram treinados a isso. Eu sei que tem pastores por aí fazendo campanha, fazendo sacrifício, desafio com Deus. Não são todos, né? Mas alguns
com um coração bom, achando que estão fazendo uma grande obra para Deus. Mas outros, a grande maioria, tudo tem consciência, irmão. Tudo sabe que ali é mentira. Eles são funcionários, eles são aquilo que Jesus falou em João 10. O ladrão que veio roubar, matar e destruir. Por quê? Porque eles são mercenários, eles trabalham por dinheiro. Eles são assalariados. Ele recebe o salário lá de pastor. Então ele não pode pregar aquilo que ele pensa, aquilo que ele leu na Bíblia. Ele não pode pregar porque ele é escravo de um sistema. Ele presta conta ao bispo, ao apóstolo dele. Ele está ali com a consciência pesada, ele não dorme. O Espírito, se ele é um filho de Deus, o Espírito Santo está ali, ó, ministrando, queimando a consciência dele. Mas ele não pode abrir mão da corrupção porque ele tem um carro, porque ele tem um cargo pastoral, porque ele tem uma escola particular dos filhos, porque ele tem uma casa pastoral. Ele também é um feiticeiro, ele está enfeitiçando as pessoas. Então ele não pode, sabe, assumir quem ele é. Mas o povo se sujeita. O povo vive aquilo. Mas não vive Cristo. Paulo diz que o Evangelho de Cristo é simples. A graça de Deus em Cristo Jesus. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Sabe? Deus não é servido, disse o apóstolo Paulo, Atos capítulo 20. Capítulo 17, melhor dizendo. Versículo 25 e diante. Deus não é servido por mão de homens como que necessitando de alguma coisa. Deus não está te pedindo nada, a não ser que obedeça o seu mandamento. O seu mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem cumpre esses dois mandamentos, cumpriu toda a lei. Não é cumprir lei, não é cumprir cerimônia, não é cumprir obrigações religiosas que você se aproxima de Deus. Ô irmão, mas... Aí você pode estar me assistindo e dizer, irmão, mas eu faço parte de uma igreja que eu sou obreiro lá, eu ajudo lá o pastor, então eu vou deixar de fazer? Não, faça o que você quiser. Se você canta lá na igreja, se você toca, se você prega, você pode continuar fazendo o que você quiser. Só não atribui isso a coisas espirituais, porque não tem nada a ver. É uma filosofia de vida que você segue. Tá? É um estilo de vida que você está seguindo. Você não quer mais, cansou de pular carnaval. Graças a Deus se libertou de droga, de bebida, de prostituição, é um pai de família, é uma mãe de família hoje, é uma pessoa sossegada. Ó, irmão, minha diversão é estar com minha família e ir na igreja lá louvar a Deus. Vai, louva a Deus, você é livre. Mas só entenda uma coisa. Você não é filho de Deus porque aquele homem disse que você tem que sacrificar no altar, porque você tem que dar o dízimo. Você não é filho de Deus porque você está dentro daquele templo religioso, não. Quem é filho de Deus é filho porque Deus adquiriu no Espírito. Agora, você pode ir onde você quiser, faça o que você quiser da sua vida. Eu não estou aqui para pregar para você sair da igreja X, da igreja Y, brigar com o seu pastor, de jeito nenhum. Eu só estou aqui para falar que Cristo é o nosso, sabe? Cristo ressuscitado é o pastor, sabe? Pastor, como ele usava no contexto lá dos judeus, o pastor das ovelhas. E diga-se de passagem, nós não estamos nem vivendo para o Cristo que ressuscitou, que já entregou o reino ao Pai, e Deus é tudo sobre todos. Nós pertencemos ao Pai dos Espíritos, ao Deus Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque tanto a manifestação de Jesus de Nazaré, como a manifestação do Cristo ressuscitado, já passou, porque ele entregou o reino ao Pai. Em breve, diga-se de passagem, eu vou estar trazendo essa mensagem para esclarecer alguns pontos aí, porque tem uns engraçadinhos aí que aprendem a mensagem aqui conosco, aí depois pega um versículo lá e diz assim, vocês estão pregando errado, porque se vocês estão vivendo por Cristo ressuscitado, então Cristo não entregou o reino ao Pai. Meus amados, a gente já ensinou isso várias vezes. A mensagem a ser pregada é do Cristo ressuscitado pós-cruz. Nós não pregamos uma mensagem doutrinária do Cristo na carne. A mensagem doutrinária é do Cristo que ressuscitou, porque a mensagem veio através do apóstolo Paulo, a mensagem do Cristo que morreu e ressuscitou. Mas nós já pregamos também sobre isso. Que o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que trouxe a mensagem através do apóstolo Paulo, ele entregou o reino ao Pai para que Deus seja tudo em todos. Ele não está mais naquela manifestação do Cristo que ressuscitou.
também passou. Ele é o Deus criador dos céus e da terra, sobre tudo e sobre todos. Tá, abençoado? Então, quando nós usamos a expressão Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, nós não estamos falando que estamos vivendo aquele Cristo que ressuscitou dos mortos. Porque ele já não existe aquela manifestação, ele já entregou o reino ao Pai. Nós vivemos para o Deus criador dos céus e da terra, que teve em Cristo, que esteve em Cristo, que viveu na terra por meio de Cristo, que morreu e ressuscitou e habita nas mansões celestiais e nos nossos corações, nos corações daquele que crê. Tá? Como não existe uma outra mensagem, como nós pregamos ontem, que não existe outro evangelho a não ser o evangelho da graça, então nos baseamos, nos fundamentamos no evangelho da graça de Deus, do Cristo ressuscitado, para viver essa plenitude de graça hoje. Tá? Mas tem uns abençoados que são chatinhos, aí pega uma fala solta, uma coisa... Tá bom? Ficamos por aqui. Cuidado com as teologias da feitiçaria que existem por aí, tá? Graça e paz, graça eterna, e eu te espero logo mais, permitindo o Papai do Céu. Fui. Antes de você sair, deixa teu like, vigia aí, compartilha aí à vontade, tá bom? Fui, até a próxima.